Felipe, eu quero te agradecer, né, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, falando de um tema que é um tema sensível sobre o sofrimento psíquico no final do ano. A gente estava discutindo os temas que nós poderíamos fechar em 2023 e a Isa trouxe esse tema. Eu fiquei muito feliz, porque é um tema que me toca bem, né, na minha história. E eu falei, gente, por que não falar de um outro pedaço da história do final do ano, que não é só essa alegria toda, tudo isso que a mídia estimula, vende. Queria falar um pouquinho só te apresentando. Felipe de Baeré, doutor em Psicologia Clínica pela UNB e mestre em Psicologia Clínica com projeto no campo de suicidologia. Como você mesmo disse, é um palavrão. Então, o tema que a gente vai falar hoje é festas de final de ano e saúde emocional. Então, se você puder nos agraciar com a tua fala. Obrigado, João Mara, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dessa temática. Como você mesmo pontuou, é um tema que te atravessa, né? E talvez atravesse todas as pessoas, né? De alguma forma chegam a essa época do ano, né, se confrontando com o que a gente chama de balanço. Uma retrospectiva interna em relação a esse percurso, né? A gente tem essa ciclicidade, né, essa temporalidade, né, que nos atravessa e que atravessa a nossa subjetividade também e nos coloca justamente nesse finalzinho olhando para, e aí, como é que foi esse ano? Né? Será que eu conquistei aquilo que eu estava me propondo? Será que eu tive as realizações que eu, lá atrás, no ano anterior, tinha colocado como metas para mim? Né? Bem, a gente vive numa sociedade, né, que nos cobra muito performances, que nos cobra muito, né, realizações, e eu acredito que tudo isso, né, acaba, de alguma forma, perpassando essa vivência de fim de ano. Bem, essa é uma das especificidades que podem, de certo modo, suscitar uma sensibilização maior nesse período. Né? A gente pode também elencar outros contextos que acabam também propiciando como a gente pode dizer, uma vulnerabilização maior. Né? Como, por exemplo, as festas de fim de ano, que elas acabam criando, vamos dizer assim, um contexto para que haja um convívio, muitas vezes convívios esses que são atravessados por relações de discordância, né? De inimizades. A gente sabe que contextos familiares são muitas vezes verdadeiros caldeirões, né, emocionais, né, nos quais assim há muitas tretas, né, há muito disse-me-disse, e a gente pode também dizer que, sobretudo nos últimos anos, a gente observa uma acentuação da polaridade, né, da polarização política, e isso tem também desdobramento nas relações familiares, sobretudo no fim do ano, né, e isso tem causado muito sofrimento. Bem, nos últimos anos, não só em decorrência das perdas que a gente observou, né, lamentavelmente, em decorrência da pandemia, mas também por conta de conflitos familiares, há muitas pessoas que acabaram, vamos dizer assim, rompendo laços, e chega nessa época do ano em que a gente tem toda uma representação, né, midiática, né, enaltecendo o encontro, as famílias, né, como uma representação primordial do Natal. Tudo isso tem um impacto muito grande, sobretudo para aquelas pessoas que não conseguem se ver, né, nessa imagem natalina e nessa representação tradicional dessa época do ano. Você tem uma apelação para que isso aconteça, social, comercial. Sim. Mas no fritar dos ovos é um impacto muito grande, né? Muito grande, muito grande. A gente pode pensar, né, aqui, sobretudo, naqueles grupos que não só não se encontram, vamos dizer assim, com boas relações familiares, né, por conta das festividades do fim do ano, mas que também, ao longo do ano, né, encontram desafios, né, no convívio familiar. A gente pode trazer como uma exemplificação paradigmática a comunidade LGBTQIA+. Né? Quantas famílias elas acabam rompendo laços, né, com esses sujeitos, justamente por serem dissidências sexuais ou de gênero, e essas figuras encontram muita dificuldade de estabelecer vínculos, né, de retomar vínculos que outrora foram rompidos, e isso traz um grande sofrimento. Né? A gente pode dizer que existe a possibilidade de que haja posteriormente uma comunidade de pertencimento, famílias que você escolhe pertencer, mas isso não quer dizer que, a despeito de você estar ali inserido na sua família, lá atrás, lá no fundo, você fala assim, poxa, e a minha família? Por que não estar com eles nesse momento? Por que não poder pertencer? Justamente por conta, vamos dizer assim, da minha diferença, sabe? De eu não ser, vamos dizer assim, iguais a eles, sabe?
Como é que é isso? Então veja que situação, né, que contexto de muito sofrimento que pode ser vivenciado nessa época do ano. Expectativas sociais, você citou um pouco, solidão, reflexões sobre conquistas e fracassos do ano. Além da pressão por metas, podem contribuir para o aumento da ansiedade e do sofrimento emocional. Correto, correto. E aí a gente pode pensar também, né, nessa perspectiva das metas, né, do ano, o quanto nós somos invadidos pelos conteúdos que se encontram nas redes sociais, que se encontram nas publicidades em geral. Assim, a gente já pode pensar naquela música da Simone, então é Natal, o que você fez, o que eu fiz, né? O que aconteceu? Né? As pessoas falam assim, né? Muitas vezes nessa época do ano, falam assim, nossa, mas passou voando, eu não vi o ano passar, quanta coisa aconteceu. Aí você também escuta aquelas pessoas dizendo o seguinte, nossa, mas eu tô doido para que esse ano acabe, porque eu já não aguento mais tanta coisa que aconteceu comigo, né? Eu tô exausto. E isso é possível pensar sobre essa perspectiva também, sabe? No sentido de que, da mesma forma como ao final de um dia cansativo, de um expediente longo, a gente se encontra naqueles minutos finais doido para ir embora, né? Assim, para passar logo, para acabar logo esse dia de trabalho, né? A gente pode pensar isso numa perspectiva também ao longo do ano. Tá acabando, mas eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado e eu ainda tenho que atender às expectativas sociais. Perfeito. Isso que você coloca como a sociedade da performance atravessa a todo momento. Eu tô cansado, eu tô exaurido desse ano, eu não atingi as minhas metas e ainda assim eu não me permito descansar. Na sociedade do cansaço, descansar é um ato de fracasso. Sim, pode ser visto sob o prisma de um fracasso, pode ser visto como uma indolência, uma preguiça, né, no sentido de que, bem, o tempo tá aí, assim, ainda não acabou. Por que não? Por que parar agora? Né, vamos lá. Porque não dá mais. Não dá, exato. Se colocar mais, doar mais. Mas também é possível pensar, né, numa perspectiva de que, pensando que, por exemplo, aí chega nessa época do ano, muitas pessoas entram de férias, a gente, né, residindo num contexto em que a gente tem um judiciário que entra em recesso, enfim, existe uma desaceleração também, né, nessa época do ano. É um período de férias, de recesso. Veja só, muitas pessoas, né, vivem as suas vidas na aceleração, no trilhar do percurso. Né? Só que no momento em que você desacelera, que você tem que desacelerar, é um momento em que você pode ser convidado a olhar mais para si. Olha que interessante pensar nisso, né? Poxa, nessa época do ano, eu que estava, né, naquela sofreguidão cotidiana do meu trabalho, o trabalho agora entrou em recesso. Eita, o que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? Quais são as atividades que eu tenho que fazer? E às vezes isso cria também oportunidades para que você pense um pouco mais sobre si. E antes você nem fazia isso, você estava no automático. Né? E talvez esses momentos, né, de reencontro consigo mesmo nessa época do ano pode ser também uma situação de fragilização. Será que aquilo que eu estou entrando em contato agora eu estou gostando? Será que o que eu deixei passar, sabe? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha realidade? Tudo isso, né, quando se coloca em cena, pode ser também bastante fragilizador. O que você percebe como os protetores para esse exemplo que você trouxe, que é fantástico, esse balanço de ser muito sensível mesmo, né? De como estar protegido, porque a saúde mental é de todo, é uma responsabilidade de todos, é um ato social e coletivo. Ele fala de um grupo que está doente, seja familiar, seja um grupo maior. Mas nessa perspectiva, o que você sugere, percebe? Talvez a gente esteja olhando aqui, João Mara, para um contextos adoecedores. Vamos olhar sobre esse prisma, contextos adoecedores. E de fato, né, entende-se que a gente adoece no coletivo, mas também a gente se cura no coletivo, né, com uma potencialidade também. Mas no que concerne ao aspecto do sofrimento, a gente pode dizer que essa época do ano, justamente por todo esse contexto que a gente está olhando para ele aqui, existe, vamos dizer assim, uma abertura, um campo maior para um sofrimento psíquico, que pode também culminar no comportamento suicida. O comportamento suicida, ele vamos dizer assim, ele é entendido como um contínuo, né, que envolve desde a ideação, né, o pensamento sobre a morte, né, indo também para um planejamento, ele envolve também planejamentos que são assim, que podem ficar também mais no campo do pensamento, mas pode se tornar algo mais concreto, culminando numa tentativa. Né? Então assim, ideação, planejamento, tentativa, tudo isso está dentro desse espectro do comportamento suicida.
E aí a gente pode dizer que numa situação como essa, de maior sensibilização, de maior vulnerabilização, a ideação pode, vamos dizer assim, se apresentar de uma forma mais frequente. Tá? E aí a gente pode pensar o seguinte: como é que a gente olha para isso? Como é que a gente pode trabalhar esse sofrimento, sobretudo nessa época do ano? Bem, entende-se que, de fato, né, e eu acredito que tenha sido em 2017, que o Centro de Valorização da Vida, né, essa organização não governamental que tem esse trabalho super importante de acolhimento, de escuta de pessoas que se encontram em sofrimento psíquico, eles apontam que, salvo engano, havia um aumento, né, no mês de dezembro de 15%, né, na procura. E isso me faz pensar que, sobretudo, nos dias de festa, naqueles dias em que existe um imaginário de que todas as pessoas se encontram muito felizes e contentes, né, menos eu, né, pensando numa perspectiva de uma realidade, né, isso pode ser situações muito difíceis de atravessar. E aí, procura, né, aumenta. E que bom que existe a procura. Né? O problema é quando você não encontra vias que possam lhe servir de escuta e de acolhimento para situações como essa. Ouvindo um relato da Karine, né, que é uma suicidóloga. Suicidóloga, isso, né, desse renome nacional, quando uma pessoa tem uma ideação ou faz uma tentativa, todo esse grupo precisa se implicar. Mas os indivíduos que também estão disponíveis para se implicar dessa temática e desse comprometimento. Sim. Essa rede de apoio, essa importância da rede de apoio num tema como esse, que está falando de um estresse emocional muito comum no final do ano e de essas pessoas terem locais, formas de acessar uma escuta sensível. E aí, enquanto eu te ouvia, né, pensando na fala da Karina, né, o que acontece? Quando a gente fala sobre o suicídio como um fenômeno que se manifesta na coletividade, né, o que a gente está olhando é justamente para a possibilidade de tensionar uma perspectiva reducionista em termos da inteligibilidade do suicídio. Né? Por quê? Porque durante muito tempo a gente observou que havia um monopólio, né, da produção de saber em torno dessa temática, concentrada no saber psiquiátrico, né, que é importante, mas que muitas vezes está não observando inúmeros elementos que se encontram presentes vamos dizer assim, nesse ato, nessa manifestação, nessa forma de sofrer. Então, assim, a gente está falando, né, de trazer para a cena, né, perspectivas políticas, culturais, econômicas, né, que muitas vezes, durante muito tempo, foram desconsideradas. E que agora, assim, felizmente, existe muitas pessoas envolvidas na produção de saberes no campo da suicidologia, trazendo também diálogos com a área da comunicação, a área da antropologia, a área da filosofia, da sociologia. Quantas informações têm sido extremamente valiosas para a gente pensar, né, esse fenômeno, não mais sob o prisma da singularização do sofrimento. Eu me explico. Né? Comumente, né, justamente por conta desse fenômeno que a gente pode dizer sobre uma psiquiatrização do suicídio, né, o que havia as pessoas diante de uma notícia, de um caso, é o seguinte: a tal pessoa tirou a própria vida porque ela se encontrava em depressão. Tá? E aí o que a gente está falando aí, né? Bem, então o sujeito tirou a própria vida porque ele se encontrava em depressão. Né? Ou seja, o entendimento leigo vai entender, né, essa fala quase como se a depressão fosse algo, né, que se manifesta no sujeito, que o leva para esse destino, né? Mas desconsidera que isso que é chamado, vamos dizer assim, numa linguagem psiquiátrica, como um quadro depressivo, né, é algo que se constitui no coletivo. A pessoa, ela adoece na coletividade. Então, quando a gente olha só para esse prisma, da singularização do sofrimento, a gente vai quase como atribuir ao sujeito quase como uma responsabilidade pelo próprio destino funesto. E isso definitivamente é algo que a gente está buscando, né, tensionar o tempo todo. Para a gente olhar para quais são essas redes, né, de opressão que se encontram na cultura e na sociedade, que levam as pessoas a esses destinos. É isso que é importante olhar. Isso, essa discussão de reduzir para implicar num processo em que os agentes sociais possam se implicar numa temática que atravessa a sociedade de um modo geral. Tem um outro ponto que a gente começou conversando antes
de estar rolando de fato, a questão das compulsões. Eu falei um pouquinho do alcoolismo, comecei falando também do consumo desenfreado. Se você puder falar sobre isso? Olha, o alcoolismo, a relação com o álcool, né, seria interessante de a gente olhar, porque essas festividades também são ocasiões em que as pessoas aumentam o consumo. Confraternizações, festas. Então, às vezes, a gente pode pensar naquela figura que está ali, né, inserida na festividade, consumindo muito álcool, mas lá no fundo ela não se encontra bem. Né? Às vezes, o consumo do álcool seria quase como um recurso para camuflar uma dor. Uma anestesia social. Exato, uma anestesia, né, para você não entrar em contato com essa dor, com esse sofrimento. Né. Mas a gente sabe também, né, que o álcool ele tem como desdobramento, né, a atenuação, né, de componentes, vamos dizer assim, de freios sociais que a gente tem, e muitas vezes isso tem os seus benefícios, né, para a gente se conter, e assim, a contenção, né, diluída que o álcool tem em relação à nossa relação moral com a vida e com as pessoas, faz que a gente possa incorrer em comportamentos impulsivos. Né? Então, assim, um dos elementos, né, que precisam ser olhados quando a gente está falando, por exemplo, de um intenso sofrimento psíquico, inclusive de comportamento suicida, são os comportamentos impulsivos. Né? São os atos impulsivos. E o álcool costuma ser um mediador e ele está muito presente nessa época do ano. Né? O que a gente pode olhar também como essas anestesias sociais que são colocadas nessa época do ano é que se você tem, né, uma intensificação do convite ao consumo, muitas vezes você vai incorrer num consumo desenfreado, como uma forma também de anestesia das próprias dores, que você não quer entrar em contato, pelos mais variados motivos. Então eu acho que isso também é algo a ser levado em consideração, sobretudo nessa época do ano.